De verdade, eu espero mesmo que essa seja uma constatação e que as convicções do Abel Ferreira sejam o que é melhor para o Palmeiras. Não impor uma convicção que foi provado, inclusive ontem, em outros jogos também, que definitivamente não funciona. Boa, boa, muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, porque eu falo, gente, porque é algo que faz diferença, sim. Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo e deixa seu like aqui no começo do vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a notificar, a entregar esse vídeo aqui com mais facilidade para mais e mais palmeirenses e para quem gosta de futebol no geral. Gente, bora pro nosso pós-jogo no dia seguinte. Como eu falo aqui para vocês, eu gosto de fazer toda uma análise pós-jogo e soltar o pós-jogo nesses dias que acontecem mais tarde, no dia seguinte. Eu acho que dá pra gente pensar melhor, entender o que aconteceu, eu consigo ver toda a repercussão do jogo, da coletiva do Abel Ferreira, enfim, se tiver zona mista, eu acho que eu consigo entregar aqui para vocês um material mais completo. E bom, ontem foi um jogo, na verdade, para mim, foi uma derrota bastante desastrosa, que tiveram, sim, sequelas. O Abel Ferreira, ele mudou a escalação dos últimos jogos e ele entrou com 4 laterais e 3 volantes. E eu, pelo menos, eu tava, assim, na expectativa do Palmeiras fazer um bom jogo, vir com esse embalo, né, que o Palmeiras teve nos últimos jogos, pelo menos, contra o Galo, né? Foi a 5ª vitória consecutiva no último jogo. E o time evoluindo, o time crescendo a sua produtividade, algo que eu acho muito importante, eu já falei aqui para vocês. E bom, eu acho que a gente tem 2 temas principais aqui nesse vídeo. Um é do título aqui, que eu quero passar para vocês o tamanho dessa vitória que o Fortaleza teve diante do Palmeiras, qual que foi a real importância para o lado de lá. E eu peguei um trecho do pós-jogo do Expresso Tricolor, então todos os créditos para eles fazem um trabalho muito legal, muito profissional. Vamos assistir esse trechinho, a gente volta a conversar em seguida. Ele já começou a coletiva falando do mérito do Fortaleza. Tudo isso que ele falou, que o adversário foi mais feliz, foi mais enérgico, foi mais brilhante, ele já começou a coletiva falando isso. Né? Então é muito legal ver o Abel Ferreira enaltecendo aí. A gente sabe que jogos contra o Fortaleza são sempre muito difíceis, né? Aqui no Castelão, e ele sempre fala isso. Mas hoje, como eu até falava no final da transmissão, foi a maior vitória do Fortaleza para cima do Palmeiras na história. Tá? A maior. Nunca aconteceu o Fortaleza vencer mais de 2 gols. Teve um 2-0 em 2020, que foi 2 gols do David, e teve um outro jogo também lá em 70 e poucos, né? Faz tempo. Então foi a maior vitória do Fortaleza contra o Palmeiras. Não tomou gol, né? Muita gente lembra daquele 3-2 no Allianz, mas a gente levou 2. Hoje foi a maior vitória do Fortaleza na história do confronto. Encurta mais a diferença não é tão grande, tá? De vitórias para o Palmeiras, de vitórias para o Fortaleza. Agora a diferença eu acho que é de 3 ou 4. 11 a bem 8, pouca. 11 a 8. 11-8 agora, então assim, ó, a diferença realmente agora é menor. E esse resultado entra para o top 3 piores resultados do Abel à frente do Palmeiras. Foram 3-0 que ele levou, e agora o Fortaleza com esse 3-0 entrou aí para o top 3 piores derrotas do Abel comandando a equipe do Palmeiras. Então foi um resultado muito expressivo do Fortaleza, muito gigantesco mesmo. Bom, gente, vocês viram aí, né, qual foi o tamanho dessa vitória do Fortaleza para eles, para torcida, para elenco, para dar moral para o treinador, enfim, para uma sequência de vitórias também. Então, qual a real importância dessa vitória diante do Palmeiras, né? Um time que briga por tudo, um time que briga por outros títulos, né, com Libertadores, enfim. E eu gostaria, sim, de exaltar que o Fortaleza, ele foi muito eficiente no jogo de ontem. O Fortaleza tem, como eu falei já várias e várias vezes aqui, ele tem esse projeto acima de tudo. O Vojvoda, ele é o segundo técnico mais longevo aqui do Brasil e que faz sim um trabalho muito consistente, muito regular e que
dá para ver de fato que o Fortaleza acredita nesse projeto do Vojvoda, acredita no trabalho, acredita na longevidade, acredita na consistência e, como consequência, a regularidade. Mas eu tenho alguns pontos para acrescentar aqui sobre o jogo de ontem. Vamos elencar aqui algumas particularidades que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Primeiro de tudo, o que eu quero destacar aqui é que mesmo o Palmeiras subindo muito a sua produtividade, ou seja, jogando melhor, criando mais, eu tenho percebido que o Palmeiras tem sim sofrido bastante com contra-ataques. E isso, na minha visão, tem acontecido porque o Palmeiras tem marcado muito fortemente com o bloco alto, o que leva vantagem para os adversários que trabalham nessa transição ofensiva, sobretudo o Fortaleza, que tem um estilo de jogo muito bem marcado, com uma identidade, um DNA que é o reflexo dessa transição ofensiva praticamente perfeita, e que foi perfeita assim para os 3-0. O Palmeiras sobe o bloco e na transição ofensiva do adversário, o Palmeiras ele se pega muito desprevenido, ele fica muito previsível, extremamente vulnerável. Os adversários que jogam na transição ofensiva, no contra-ataque, têm levado bastante vantagem, ou seja, tem jogado no erro do Palmeiras. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês e eu quero saber sua opinião. Não era novidade nenhuma que o Fortaleza iria jogar na transição ofensiva, no contra-ataque. Esse, como eu falei, é o DNA do Fortaleza. Eles jogam assim desde que o Vojvoda chegou. É uma identidade do clube. Então, não deveria ser uma surpresa para o Abel Ferreira e para o elenco. Eles têm, sim, a defesa muito bem postada, tanto é que estavam fazendo uma linha de 5, uma linha de 4 na defesa, mas atacavam na transição ofensiva. E, como eu falei, não é novidade para ninguém. Mais um ponto importante. Com os 4 laterais e 3 volantes, o Palmeiras não tinha ninguém no meio de campo. Ninguém que produzisse jogadas para ter oportunidades, atacar o espaço e criar, sim, chances claras de gols. Sobretudo no primeiro tempo, onde estava o Gabriel Menino apoiado pelo Zé Rafael, tentando criar jogadas, pelo menos tendo essa função dentro de campo. Esses dois não têm essas características de produção, de conectar o meio-campo ao ataque. Mais um ponto que para mim ficou muito perceptível. O Palmeiras joga de uma forma coletiva e a maioria das peças que estavam, sobretudo no primeiro tempo, e a gente pode dizer também no segundo tempo, estavam tomando decisões individuais. Quando o Palmeiras insiste nesse jogo individual, o Palmeiras não se aproxima, o que gera muito espaço, principalmente para times que atacam na transição ofensiva, no contra-ataque, e como consequência o Palmeiras se desorganiza de uma forma geral e dá aquela pane coletiva. E bom, gente, vocês mais do que ninguém sabem da minha tamanha admiração pelo Abel Ferreira, por tudo que ele entrega dentro de campo e também fora dele. Mas eu também preciso ser coerente nas minhas análises. E ontem, a derrota tiveram sim as digitais do Abel Ferreira. E o resultado foi uma consequência de decisões tomadas já na escalação. Os 4 laterais, que eu não vejo efetividade na escalação com 4 laterais, eu não vejo uma melhora do time, tampouco uma necessidade do time jogar dessa forma. Quando eu vejo que ele insiste e ele escala os 4 laterais e às vezes vem na bagagem um terceiro volante, ou seja, 4 laterais e 3 volantes, como aconteceu ontem, eu não vejo a identidade do Palmeiras em campo, eu não vejo o DNA do Palmeiras em campo como eu vi ontem o do Fortaleza, fazendo o que sabe, mesmo com os 10 desfalques. Portanto, na minha visão, não tinha necessidade dessa escalação totalmente mexida, jogadores fora de posição, muitas vezes perdidos dentro de campo. E o resultado, como eu falei, foram essas consequências e, sobretudo, sequelas para o derby na próxima segunda-feira. O Palmeiras ontem tinha 4 dias para o jogo contra o Corinthians. Portanto, novamente, eu insisto que essa escalação não era necessária. Na minha visão, eu acredito que o Abel Ferreira quis poupar o time titular
para o jogo contra o Corinthians e também poupar alguns que já estavam pendurados. Mas no final das contas, a gente teve uma consequência muito maior do que o previsto, porque o Aníbal Moreno tomou o terceiro cartão amarelo e é desfalque para o jogo contra o Corinthians. O Rony tomou um terceiro amarelo e também é desfalque, ou seja, não pode entrar como opção para fazer um jogo diferente, para atacar a profundidade, para gerar espaço e atacar esse espaço. O Murilo sentiu e a gente não sabe quais são as condições físicas dele para o próximo jogo. As substituições eu questiono também, principalmente a retirada de um zagueiro, ou seja, ele tirou o Naves para colocar o Rafael Veiga e a zaga, ao meu ver, ficou completamente vulnerável, completamente descoberta. E se de fato a intenção era preservar os titulares, definitivamente falhou, porque os titulares entraram no segundo tempo, tiveram que se desgastar ainda mais para correr atrás do resultado. Enfim, eu acho que foi uma estratégia mal montada, mal escalada, que definitivamente nada deu certo ontem. Eu não consigo enxergar nenhum lado positivo da derrota de ontem. Eu acho que a gente tem sim que aprender com os erros, eu acho que isso vai acontecer, porque na própria coletiva o Abel Ferreira falou que foi sim, ele se responsabiliza, né? Foi o que eu falei, eu já falei aqui pra vocês, eu não gosto de colocar a culpa em alguém, mas eu acho que existem responsabilidades e cada uma tem a sua parcela de mais ou menos. E ontem eu acredito que a responsabilidade total dessa derrota de 3-0 com um placar super elástico foi sim do Abel Ferreira. Então no final a gente não vai ter Aníbal Moreno, a gente não vai ter o Rony, a gente não sabe quais são as condições físicas do Murilo, a gente perdeu a chance de ter a liderança, de estar na liderança, a gente caiu para 4º lugar no Brasileiro, enfim. Foi realmente um dia que a estratégia ela definitivamente não deu certo. E eu de verdade espero que essa derrota de ontem seja uma constatação para o Abel Ferreira de que algumas formações não traduzem o DNA, sobretudo a identidade do Palmeiras. O Palmeiras não sabe jogar dessa forma, o Palmeiras não funciona com 4 laterais e 3 volantes, porque deixa o time extremamente defensivo e sem o seu DNA, sem a sua identidade. O Palmeiras é um time coletivo que joga para frente, que explora muito a amplitude do campo, que explora muito os setores do campo, tem repertório e consegue chegar e consegue sufocar o adversário, gosta de jogar no erro do adversário. E é um time com um trabalho, com um projeto de quase 4 anos e que o próprio Abel Ferreira sabe o que funciona para esse elenco, para o Palmeiras. De verdade, eu espero mesmo que essa seja uma constatação e que as convicções do Abel Ferreira sejam o que é melhor para o Palmeiras. Não impor uma convicção que foi provado, inclusive ontem, em outros jogos também, que definitivamente não funciona. Eu não vejo efetividade nenhuma em 4 laterais e 3 volantes. Essa, definitivamente, eu repito, não é a identidade do Palmeiras. Mas eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, porque eu sempre falo aqui que é muito importante a sua inscrição. E deixa seu like também, se você não deixou lá no comecinho do vídeo. Combinado, gente? Volto amanhã. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre.